Luz. Foco que não tá focando. Câmera. Ação! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Marília Dando o que Falar. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é o transtorno bipolar. O meu livro, As Vozes na Minha Cabeça, Minha História com Transtorno Bipolar, fala sobre esse assunto e eu acho muito importante a gente falar sobre isso, gente. Ainda mais no meio jovem, no meio dos adolescentes, né, que é um assunto pouco discutido. Eu fui diagnosticada em 2016, eu tinha 20 anos. Eu fui diagnosticada com transtorno afetivo bipolar tipo 1, né? Existem dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. E o tipo 1, ele é um pouco mais grave. Eu tinha alucinações auditivas, que é um sintoma, aparentemente, da esquizofrenia, né? Eu ouvia vozes. Tanto é que em 2015, quando eu tive a minha primeira crise, assim, mais grave, que eu quase fui internada, eu fui diagnosticada com esquizofrenia. Só que aí eu comecei um tratamento com antipsicótico, com vários remédios, e me deixou muito mal. Eu entrei em depressão, eu engordei, foi terrível, e meus pais decidiram tirar o remédio de mim. Foi aí que em 2016 eu tive uma nova crise de mania dessa vez, e eu vou explicar pra vocês todos esses termos. E por causa dessa crise eu fui pra outro psiquiatra e ele falou: não, a sua filha, ela não tem esquizofrenia, ela tem transtorno afetivo bipolar e ela precisa de tratamento, tanto psicológico quanto de remédio. Aí eu comecei o tratamento, né, comecei a tomar o lítio, né, o carbolítio, que é um estabilizador de humor, e um antipsicótico, que na época foi o risperidona. E o que é o transtorno bipolar? Muita gente confunde transtorno bipolar com mudança repentina de humor. Muita gente fala: ah, você tem transtorno afetivo bipolar? Então, tipo assim, uma hora você tá triste, aí outra hora você tá feliz. Não, não é isso. Isso é outro tipo de doença, né? Geralmente é borderline, mas tem outros tipos de transtorno que a pessoa pode ter essa mudança repentina de humor. O transtorno bipolar é uma oscilação entre mania e depressão. A depressão, quase todo mundo conhece. É quando a pessoa fica deitada na cama, não quer sair de casa, ela perde interesse pelas coisas que ela gostava de fazer, ela fica desanimada, fica apática. E a mania é o contrário. Na mania, a pessoa não fica feliz, a pessoa fica descontrolada, a pessoa fica eufórica, super agitada, né? As pessoas falavam, né, carinhosamente, que eu era ligada no 220. Só que, tipo, eu realmente era ligada no 220, mas isso não é uma coisa boa, gente. Pra quem é bipolar, tá ligado no 220 é uma coisa que vem da cabeça. Às vezes você tá exausto, você tá cansado, mas a sua cabeça tá a 1000 por hora, você não consegue nem dormir direito. Eu já cheguei a ficar quase uma semana sem dormir. Sem dormir, gente. Sério, e a pessoa, ela começa a fazer excessos. Por exemplo, gastar demais. Eu estourei vários cartões de crédito, fiquei devendo banco, fiquei com o nome no SPC. A pessoa tem tendência, às vezes, a sair com várias pessoas diferentes, né? Não só sexualmente falando, às vezes até com vários amigos. A pessoa fica muito ocupada, com a agenda cheia. A pessoa, ela tem tendência a ter insônia, né? E é isso, a pessoa vai oscilando, né? Mania, depressão, mania, depressão. Aí pode ter estágio de hipermania e hipomania também. E essas mudanças, elas não são repentinas, elas podem durar dias, meses, semanas, até anos. No meu caso, duravam meses, mas eu ficava muito tempo na depressão, tipo assim, 6 meses na depressão e 2 meses na mania. Aí ia pra depressão e mania, depressão e mania. Eita, tô achando que... Todo mundo, quando eu falo sintomas, né, todo mundo fala: eu acho que eu sou bipolar, eu acho que eu sou bipolar, né? Aí muita gente fala isso. E eu queria ler pra vocês um trecho do meu livro, que os meus colegas de escola, eles começaram a identificar sintomas de mania e depressão em mim. Engraçado, né? Porque nessa época eu tinha 14 anos, foi em 2010. E foi quando começaram a surgir os sintomas. E eu só fui diagnosticada em 2016. Então demorou 6 anos para eu ser diagnosticada. E nessa época os meus colegas já viam essas mudanças em mim. Olha só. Eu procurei a Lara depois de todos esses anos e ela me explicou que havia pessoas que eram bipolares, mas eu era tripolar. Ela me falou que, pelo que ela observava, eu tinha 3 fases. Fase legal. Você estava normal, basicamente, ou seja, como você era usualmente antes dessas coisas começarem. Simpática, humor leve, conversando com todo mundo normalmente e etc. Aí depois de um tempo você ia ficando mais atacada e gradualmente passava para a fase chata. Fase chata. Você ficava muito agitada, falando muito e alto, e sem prestar muita atenção no que as outras pessoas falavam. Meio autocentrada, sei lá.
ficava assanhada, dando em cima dos meninos e falando sobre meninos e sexo e etc, mais do que o seu normal. E também ficava impaciente e irritadiça, dando patadas nas pessoas e brigando com mais frequência. Aí parecia que em algum momento você se dava conta de que algo estava estranho com você e ia ficando meio pra baixo, aí passava para a fase reflexiva. Fase reflexiva. Você se retraía e ficava bem mais quieta, ficando mais com os amigos e se isolando das outras pessoas. Tinha dias que você fugia para a biblioteca para não ter que interagir com gente aleatória, por exemplo. Até porque o pessoal fazia bullying com você e nesses momentos você ficava mais sensível. Você ficava triste e querendo desabafar sobre problemas e sobre seus sentimentos. Inclusive, você ficava perturbada com seu próprio comportamento na fase chata, que tinha acabado de passar, e falava sobre isso. E ficava pensando muito sobre temas mais profundos e coisas da vida em geral também, revendo ideias e valores e tal. Por isso eu chamei essa fase de reflexiva na época. Igreja e religião estavam nos temas profundos e coisas da vida que você ficava ponderando na fase reflexiva. Aí, aos poucos, você ia ficando mais tranquila e bem-humorada e passava para a fase legal de novo. A Lara me disse que eu poderia perguntar pro nosso amigo BX também sobre isso, já que ele conviveu bastante comigo nessa fase. O BX foi o nosso amigo que ficou de testemunha quando eu perdi o meu bebê com o Anthony. Spoiler! Ele disse, eu concordo com tudo que a Lara falou, mas eu acrescentaria que na fase reflexiva você tinha um comportamento mais de pessoa deprimida também. Porque você não ficava apenas reflexiva, ficava triste. Dava pra perceber que você ficava bem pra baixo, tipo sem brilho. Às vezes eu lembro que tinha uns dias que você não queria nem conversar muito com a gente. Assim, você queria ficar sozinha. Na fase chata, você tinha muitos pensamentos obsessivos, ideias muito desconcatenadas, teorias mirabolantes e uma certa perseguição. Eles acabaram de descrever como uma pessoa bipolar age. A fase legal seria a fase assintomática, a fase chata seria a fase da mania e a fase reflexiva seria a fase depressiva. Eu fiquei muito tocada com tudo que eles disseram. Realmente, depois de todos esses anos, eu pude refletir sobre a minha forma de agir em 2010 e vi que tenho amigos verdadeiros até hoje e que se preocupam comigo. É isso, gente. Isso é só um trechinho do meu livro para vocês ficarem bem curiosos. Vocês podem adquirir ele na Amazon para Kindle. Ele tá R$20, depois eu coloco o link aqui. Se vocês quiserem um livro físico, infelizmente ele acabou, mas em outubro deve ter a segunda edição. Quem quiser ir no coquetel é só me falar. Um beijo e esse é mais um vídeo do canal Marília Dando o que Falar.